sou Juliana do Grupo Orquidiomania e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de replante de uma catleia. Eu vou começar dizendo a vocês, lembra daquele último vídeo que eu fiz e plantei uma catleia máxima rubra bem debilitada, praticamente morta? Então eu venho apresentá-la a nova catleia. Pessoal, incrível! Olha como ela tá lindinha, olha as raízes, que coisa linda, que perfeição. Não faz um mês esse vídeo, o resultado foi fantástico. Eu sei que o vídeo ficou escuro, ficou horrível, mas eu prometi fazer um novo e vou fazer agora para vocês, tá? Pessoal, então para plantar ou replantar a sua orquídea, primeira coisa, colocar luvas, tá? Depois, tesoura, esterilize com o isqueirinho. Eu recomendo de chama azul, porque é muito mais rápido a esterilização. Tutor de madeira, canela em pó, enraizador, adubo, plaquinha de identificação e o borrifador. Então tudo isso é essencial para você fazer o replante da sua orquídea. Esta é uma catleia híbrida e eu vou replantá-la. Existem 3 tipos de vaso: o de plástico preto, o vaso transparente e o vaso de barro. Qual que é a diferença, pessoal? A drenagem, tá? O vaso de barro, ele exige que você regue muito mais vezes a sua planta. Já o vaso de plástico, ele retém mais a umidade, então você pode ficar um período mais longo sem regar. Eu gosto muito do vaso transparente porque o vaso transparente deixa você ver a raiz. E quando a raiz está esverdeada, não há necessidade de rega. Você também consegue visualizar no vaso transparente a cor do substrato. Se o substrato estiver esbranquiçado, está na hora de regar. Se você vê que ele está escuro, é porque ele ainda está úmido. Então aí fica a seu critério, porque depende da região que você mora, né? Se teu clima aí é úmido, você vai escolher um vaso de barro. Se teu clima for muito seco, dê preferência ao vaso de plástico. Eu aqui vou plantar no vasinho número 14, no vaso preto. Vou colocar no fundo do vaso ou brita ou isopor. Eu gosto dos dois, só que a brita ela dá peso, né? Para você colocar na sua bancada, dá mais firmeza. Então você vai colocar primeiro a brita, depois o substrato. O meu substrato, ó pessoal, ele é o tamanho médio. Não pode ser muito grande porque a água passa e não há absorção. Então, o quanto menorzinho o substrato, mais umidade retém. Então você vai colocar um pouquinho de substrato depois da brita. Vai pegar a sua orquídea. Olha, observem que esta parte mais baixa é a parte antiga da planta. A mais alta é a parte nova. Notem que o brotinho está saindo na parte mais alta. Então você vai retirar do vaso. Eu não vou descolar, não há necessidade de eu descolar esse substrato mais antigo, mesmo porque ele não está velho, tá? Se for preciso, você vai cortar as raízes que estão secas, que estão sem vida. No caso desta menina aqui, eu não preciso. Então ela está pronta para ser reenvasada. Vou fazer tipo uma caminha e vou acomodar essa planta. O que é principal? A parte mais velha tem que estar colada na borda do vaso, bem rente. Por quê? Sobra espaço para a tua planta crescer, porque a tendência é crescer em fila indiana. Então desse brotinho virar outro e assim sucessivamente. Também acontece dos brotos saírem se ramificando, né? Um aqui, outro aqui. No caso desta, tá em fila indiana. Então, acomodei a planta, vou complementar com o substrato. Também é importante não enterrar o rizoma. Eu já vou mostrar para vocês o que é o rizoma. Pessoal, isto aqui é o rizoma, estão vendo, ó?
essa base de onde saem os novos brotos, né? Isso aqui não pode ficar enterrado, porque vai apodrecer. Então, sempre sob o substrato. Então, a planta está acomodada no vaso, eu preenchi com o substrato. E, pessoal, se você cortar alguma raiz, lembre de salpicar a canela, tá? Porque ela é um cicatrizante e também previne a ação de fungos e bactérias. Então, tua planta estando acomodada, você vai colocar o tutor, porque a orquídea ela gosta de ficar firme no vaso. Essa estabilidade faz as raízes virem, como se diz, seguras, né? Ó, ela está bem firme no vaso. Eu utilizo, logo assim que planto minha orquídea, o forte enraizador. Eu coloco 10 ml para 1,5 litro d'água. Eu vou borrifar sobre o substrato e raízes. Uma vez por semana, por 6 semanas, é o suficiente. Também coloco sobre o rizoma o adubo MC. Então, mostrado que o rizoma é a parte de cima e que não pode ficar enterrado, e colocado o adubo MC e também o enraizador, sua planta está plantada certinho. Não deixe de colocar a plaquinha de identificação. Esta é uma Red December, eu coloquei a data de hoje, porque daqui 30 dias eu quero ver o resultado dessa planta. Com certeza estarão com novas raízes e também possivelmente um novo broto. Esse adubo MC eu farei um novo vídeo a respeito dele, aguardem. E se tiver alguma dúvida, me procure no grupo Orquidiomania, eu estou à disposição para responder todos os questionamentos e me esperem no próximo vídeo. Muito obrigada!